Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estamos começando mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. E nós falaremos na aula de hoje sobre o arcadismo no Brasil. Então, dando continuidade, nós já falamos sobre o arcadismo, essa escola literária que tem como base, uma região da Grécia, Arcádia, onde viviam os pastores. Então, nós vamos perceber que essa literatura ela é configurada, tendo como cenário sempre a natureza, os campos, a vida pastoril. Bom, olha só, quando nós falamos em arcadismo, foi um movimento literário europeu do século XVIII e caracterizou-se por retomar as temáticas da antiguidade greco-latina e pela ênfase nas descrições bucólicas da natureza, Estar sempre em contato, apreciando de fato as paisagens, a natureza como um todo. Então o nome dessa escola estética refere-se a quem? A Arcádia, uma região campestre da Grécia Antiga, onde viviam os pastores e os poetas. Então vejam vocês, a partir desta imagem, sempre assim, uma apreciação, a harmonia da natureza. Então, é uma visão contemplativa da natureza. Do contexto histórico, como que surgiu? Então, no século XVIII, também conhecido como século da filosofia, das luzes, foi durante esse período que aconteceu o Iluminismo, um movimento intelectual que deu origem às ideias de revolução, liberalismo, cidadania, direitos humanos, e bem como impulsionou a busca pelo conhecimento das diversas áreas. E, claro, também proporcionou o quê? Um comportamento diferenciado, no modo de vida. A visão dos artistas de toda uma sociedade se configura de forma diferente em função desse pensamento. De olho na tela, o iluminismo, o principal motor das revoluções burguesas, que, por sua vez, impuseram um novo paradigma no modo de vida dos europeus. Então, o surgimento desta burguesia ilustrada deu origem às Arcádias. Então, seriam o quê? As sociedades literárias dedicadas a inserir as suas produções escritas nessa nova ordem social, ditando, portanto, os padrões estéticos desejados. As características do arcadismo: embora tenha surgido em um período de rupturas, de muita agitação política e intelectual, os escritores árcades faziam textos amenos, contemplativos, em busca do equilíbrio e da restauração do caos reinante na escola barroca, que nós já estudamos, e apresentava-se ali uma poesia muito rebuscada, um conflito de ideias, antíteses, porque o homem, a partir do Renascimento, contra a Reforma, ora estava voltado para as divindades, ora para as coisas terrenas. Então seria o teocentrismo, Deus no centro, ou o homem no centro. Então, uma literatura muito rebuscada. E aqui não. O arcadismo, ele recorre à simplicidade, a esse bucolismo, Tudo relacionado à natureza, aos temas pastoris, aos elementos da natureza. Era comum que os poetas árcades assinassem os seus versos em pseudônimos com nomes de pastores gregos romanos. E assim acontecia, portanto, a literatura árcade, o arcadismo, sempre prezando pela simplicidade, pela contemplação da natureza. Vamos ver algumas dessas características? Olha só, no arcadismo nós vamos entender que uma das suas características são dos temas árcades, e eles podem ser resumidos em expressões latinas muito populares na época. Então, uma das primeiras características, sintetizada pelo latim, seria o fugire urbem, ou seja, fuga da cidade. Então, a ordem natural dos ciclos da terra e o fluxo das águas desenvolve o equilíbrio do espírito humano. Então, fugire urbem, fugir da cidade, em busca de uma vida tranquila. Então, a opção era, portanto, buscar essa harmonia junto à natureza,
no campo, né? E aí nós temos uma outra característica aqui, também do latim, o locus amoenos, um local ameno. Se eles buscavam por essa natureza, a fuga da cidade, evidentemente eles queriam o quê? Um local ameno, uma tranquilidade, para onde o poeta deveria se dirigir, justamente para criar uma atmosfera bem harmônica, né, entre esse ser espiritual em contato com a natureza. Então nós temos aqui duas das primeiras características. Primeiro é o fugir da cidade, fugir e urbem, e em busca de um local tranquilo, de uma paisagem, de uma atmosfera bem amena, o locus amoenos. E aí nós temos mais duas expressões que também resumem, né, essas características sobre o arcadismo. Aurea mediocritas, que é o termo que significa, o meio termo é de ouro, o meio termo. Então, assim, nós não precisamos algo muito simples, mas também não precisamos de algo, né, muito rebuscado. Então, ele traz o quê? Uma oposição aos excessos do barroco, né? Então, o arcadismo procura o quê? Um equilíbrio. Não precisa apresentar-se uma arte muito rebuscada, uma arte muito complexa. Então ele traz nesse momento, então, um meio termo, né? Então seria essa busca pelo equilíbrio. E depois nós temos a inutilia truncante, eliminar o supérfluo. Então a linguagem deve ser simples, objetiva, clara, racional, sem adornos. Então assim, para a expressão poética, seria necessário apenas prezar por uma linguagem simples e objetiva, né? Uma linguagem que se tornasse clara, para que a compreensão daqueles que fossem ler tivesse justamente essa característica, né, do arcadismo, que é buscar e prezar pelo equilíbrio, nada de excessos, né? Aqui nós temos uma imagem da Inconfidência Mineira, e aí nós vamos agora para o arcadismo no Brasil. Então vejamos, no Brasil, o arcadismo teve como marco inicial a publicação Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa em 1768 e, ademais, a fundação da Cárdia Ultramarina em Vila Rica. Ele desenvolveu-se principalmente na região aurífera, que hoje corresponde a Minas Gerais. Então, quando nós falamos de região aurífera, né, que tinha muito ouro, a extração do ouro, então Minas Gerais, essas cidades mineiras, na época da colonização, nós íamos percebendo essa busca desenfreada, né, pelo ouro, né, umas regiões riquíssimas nesse mineral. Boa parte dos poetas árcades viveu em Vila Rica, atual Ouro Preto, uma cidade de Minas Gerais. Iniciavam no Brasil os preceitos estéticos do bucolismo e do neoclassicismo europeus, né? Quando nós falamos em bucolismo, é justamente essa busca, né, pela natureza, pela essência, pela tranquilidade. Quando nós falamos de neoclassicismo, é porque eles também se reportam, né, ao período clássico da literatura. Então, os poemas trariam ali, a expressão artística do poeta traria naquele momento características do classicismo. Vamos lá? Quando nós falamos em arcadismo, é importante que a gente retome novamente as suas características. Então, sempre a exaltação da natureza. Então, as paisagens, os campos são evidenciados. Uma outra característica, a valorização do cotidiano, da vida simples, pastoril e no campo, né? Esse bucolismo. Crítica à vida nos centros urbanos, que eu já comentei, o fugir e urbem, né? Fugir da cidade. Também ele retoma o modelo clássico, a estrutura do classicismo. A linguagem, ela é simples, não há nada de rebuscado, de muito complexo, né? Porque o arcadismo, os poetas árcades prezavam justamente por um equilíbrio, combatendo especialmente os excessos do barroco. A utilização de pseudônimos, ou seja, apelidos. Então buscava-se
nos poetas gregos, né, esses nomes, e, portanto, ao invés de usar o nome deles, o nome original, usavam-se esses outros nomes. E a objetividade é outro campo também que é destacado. As temáticas, quando nós falamos em temática, nós estamos falando de temas. E esses temas sempre eram apresentados de forma simples. Eles iriam falar do amor, eles iriam falar das próprias vidas, falar do casamento e, claro, da paisagem, a tranquilidade, a descrição dos lugares que, de fato, trariam para eles aquela tranquilidade, um lugar ameno, onde geraria aí a harmonia. Então agora, para ilustrar tudo isso que eu falei, vejamos aqui em Marília e Dirceu, Lira 1, e ele diz, o Dirceu: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vivia de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e as mais finas lãs de que me é visto, graças Marília bela. E olha só, ele fala do vaqueiro, do gado, ele fala dessas ovelhinhas, e ele vai trazendo justamente essa tranquilidade da vida no campo. E assim, o Dirceu se apresenta a Marília. Olha o restante aqui. Graças à minha estrela, eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitavam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza, toco sanfoninha, que inveja até me tem o próprio alceste. Ao som dela, concerto a voz celeste, sem canto, letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela de tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora, depois do teu afeto me segura, que me queres do que eu tenho ser, senhora. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra o monte e o prado. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. E aí vocês perceberam que o poema traz, né, nesse fragmento aqui, as várias possibilidades de vida tranquila. Então ele fala do gado, das ovelhas, ele fala da sua vida pastoril nos montes. Então nós percebemos que a busca é justamente por essa tranquilidade da vida no campo. Então estejam sempre atentos aí, todas as vezes que falarmos sobre o arcadismo, é uma poesia em que nós encontraremos uma linguagem objetiva, clara, simples, fugindo dos exageros do barroco. Assim como o exemplo do poema em Marília e Dirceu, que traz justamente essa ambientação no campo, junto, né, a uma vida pastoril, tornando, claro, uma vida agradável, uma vida em harmonia com a natureza, beleza? Bom, então estamos encerrando aqui mais uma aula e hoje nós estudamos sobre o arcadismo no Brasil. Então, até a próxima aula, até lá, fui!